aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, hoje é o nosso primeiro dia da campanha, né? E Deus me escolheu para dar essa pontapé inicial. Aleluia. E que Ele possa estar à frente, que Ele possa estar tomando a direção, que Ele possa crescer através das nossas vidas aqui. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a palavra lá no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo da nossa campanha. João 3, 30. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Pode pôr tua Bíblia no banco. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós, Senhor, para trazer essa palavra, essa mensagem. Te peço, Jesus, toma a direção de tudo, que o Senhor venha falar com cada um de nós, venha falar no nosso coração. Venha, Senhor, tomar a frente, Senhor, porque a sabedoria do homem é nada sem ti, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. És bem-vindo aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Então a palavra de Deus diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Como Cristo pode crescer em nós? Como Cristo pode crescer em nós? Para que ele cresça, é necessário que eu e você diminuamos. É necessário que nós deixamos o nosso eu para que ele venha reinar no nosso meio. Cristo cresce à medida que nós nos submetemos ao seu senhorio e nos rendemos à sua vontade. Olhe para Cristo crescer. Ele é grande, ele é soberano. Mas para ele crescer na minha e na tua vida, nós temos que nos submeter ao senhorio e nos rendermos à sua vontade. Porque Deus não vai impor em nós. Ele quer que nós nos abrimos para que ele possa trabalhar em nós. Para que Cristo cresça, é quando nós permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Deus, ele é cavalheiro. Deus, ele quer que nós convidemos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. É nós que temos que deixar. Cristo cresce quando nos sujeitamos em obediência. Aleluia. Cristo cresce quando diminuímos o nosso ego, ambições e vontade para que ele tenha o domínio sobre a minha e a tua vida. Será que Cristo pode crescer em nós? Cristo cresce quando temos uma vida de renúncias, de entrega e de humildade diante do Senhor. Olha o que Deus está falando para nós. Eu só posso crescer se você permitir. Aleluia. Por isso ele nos deu livre arbítrio. Cristo cresce quando damos testemunho dele através da nossa maneira de viver. Cristo, ele quer crescer na nossa casa, ele quer crescer no nosso trabalho, ele quer crescer no nosso dia a dia, ele quer crescer no nosso ministério, mas nós temos que ser testemunha dele.
Não adianta eu subir aqui e pregar, falar de Deus e não viver isso lá fora, nem na minha casa, nem no meu dia a dia. Então, a mensagem hoje que Deus me deu, está disposto a deixar Cristo crescer em você? Tem alguém disposto a deixar Cristo crescer em você? Então, para isso, nós temos que nos submeter à vontade dele. João, quando ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua, é porque os discípulos dele, os discípulos de João Batista, eles vieram todo preocupado, falando, João, aquele que você falou dele está lá pregando e está todo mundo indo atrás de Jesus. Está todo mundo saindo daqui indo para lá. E o que João falou? É necessário que ele cresça. Eu vim para que ele crescesse. Eu vim para falar dele. Eu vim para expandir o ministério dele. Eu vim para dar testemunho dele. Então é necessário que ele cresça. João, ele se alegrou. Ele se alegrou quando soube que Jesus estava lá e que estava todo mundo indo atrás de Jesus. Então ele diz assim: é necessário que ele cresça. Por que ele deu essa resposta? Porque João sabia por que ele veio. Ele sabia qual era o seu chamado e qual era a sua missão. Ele veio para anunciar a chegada de Jesus. Ele veio para levar pessoas ao arrependimento. Ele veio para falar de Jesus, levando as pessoas a Jesus. Quando João diz assim, que ele cresça, significa o quê? Que Jesus tem que ocupar o lugar de honra. Que Jesus tem que ocupar o lugar de importância na nossa vida. Que Jesus tem que ocupar o centro da nossa vida. Que na nossa vida não é marido, não é esposa, não é filhos, não é bens materiais, não é família. Primeiro, no centro, tem que ser Jesus. Ele tem que ser o centro. Era isso que João estava falando. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Você crê nisso, que você está para a glória do Senhor? Para você anunciar o nome de Jesus, para você fazer Jesus crescer através de você, pelo nosso testemunho, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vivemos de Jesus, que nós damos testemunho lá fora, as pessoas vão querer seguir esse Jesus. Será que nós estamos fazendo com que Jesus cresça na nossa vida? Por onde nós passamos? João, ele reconheceu isso. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Ele foi chamado como Nazireu. E quando ele teve a idade dele, ele foi cumprir o chamado dele. Ele negou-se a si mesmo, abriu mão de uma vida confortável e foi viver onde? No deserto. Ele se vestia de pele de camelo. Ele deixou de comer os manjares, talvez, da casa do pai, para comer o quê? Gafanhoto com mel. Olha que delícia. Ele abriu mão de tudo isso para viver aquilo que Jesus chamou, que Deus chamou, a missão que Deus deu para ele. Ele abriu mão dos manjares. Ele se entregou totalmente para a sua missão, que era ganhar vidas para o Senhor, que era para pregar a volta do Senhor, que era para pregar sobre Jesus. João, ele é humilde. João, ele reconhece que Jesus é soberano. Ele reconhece que Jesus é grande. Ele diz assim: eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Muitas vezes nós estamos querendo crescer. Mas quanto mais eu aprendo de Jesus, quanto mais eu conheço esse Jesus, mais eu tenho que diminuir no meu eu.
Às vezes a gente vê pessoas arrogantes falando que de sabedoria. Nós temos que ter sabedoria e Deus dá. Mas quanto mais eu aprendo de Jesus, mais humilde eu me torno, porque eu vejo que eu não conheço nada, que eu não sou nada diante desse Deus, da grandeza desse Deus. João, ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu até a morte. Porque ele pregou, ele foi preso, ele foi decapitado, mas ele não deixou de pregar Jesus. E quando Jesus fala de João, o próprio Jesus dá testemunho de João, diz de mulher, não nasceu do ventre de mulher, alguém tão grande como João Batista. Por que ele falava tão grande, alguém tão grande? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele era um profeta que ele não veio falar do futuro como os outros profetas falavam do que viria. João estava falando daquele que já estava presente. Aleluia. E João, ele não tinha ciúmes do ministério dele. O ministério era de Jesus. Ele pregava porque Jesus dava a palavra para ele. Ele falava porque Jesus dava força. Se nós pregamos é porque Jesus nos capacita. Não é porque nós somos bons, mas é porque ele nos capacita. Então, esse é um dos homens que deixou Jesus crescer nele a ponto de morrer pelo Evangelho, de abrir mão de tudo pelo Evangelho. E aqui eu peguei um outro, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Gente, que homem foi esse? Paulo, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. Sua vida nunca mais foi a mesma. E a tua vida, meu irmão? Depois que você encontrou Jesus, como foi a tua vida? Paulo, quando encontrou Jesus, até a fala dele mudou. Até o caminhar dele mudou. Tudo se transformou na vida dele. E você e eu, depois que encontramos Jesus, como é a nossa fala? Como é a nossa maneira de agir? Como é a nossa maneira de ser depois que nós tivemos o encontro com Jesus? Aqui eu estou falando de encontro verdadeiro. Porque falar que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, todos nós podemos falar. E eu quero dizer que crente até o diabo é. Mas você ter aquele encontro de Jesus com Jesus a ponto de dizer, mudou a minha história. Já não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A ponto da tua palavra sair palavras de adoração, sair palavras do mestre, não sai mais qualquer palavra. Porque Jesus entrou na tua vida. E hoje o que nós vemos muitas vezes é pessoas na presença de Jesus e dizendo eu sou crente e dando um mau testemunho lá fora. E não deixando o reino de Deus crescer. Aleluia. Paulo, a partir do encontro que ele teve com Jesus, a dedicação dele foi totalmente para o Evangelho. Paulo mudou totalmente, ele teve uma transformação de mente, ele teve uma metanoia quando ele teve esse encontro com Jesus. Você está disposto a permitir que esse Cristo cresça em você dessa maneira? Aleluia. É forte, gente. É forte. Você ser cristão e dizer, Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós estamos sendo imitadores de Cristo? Será que nós estamos dando essa oportunidade de Cristo crescer em nós? Será que estamos dispostos a deixar Cristo crescer em nós? Porque para isso eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Eu tenho que abrir mão dos meus direitos.
Eu tenho que abrir mão da minha própria vida para que ele cresça. Mesmo em meio às intempéries da vida, mesmo em meio a lutas. Jesus, ele não chamou nós só para viver o bem bom, só para viver as bênçãos, só para viver de vitória em vitória. Ele nos chamou também para passar pelas lutas do evangelho. Aqui Paulo é um exemplo. Ele foi chamado. E quando Jesus chamou ele, ele falou: é necessário que ele venha, porque ele é um vaso escolhido. E ele vai sofrer por amor de mim, para ele ver o quanto é difícil viver pelo evangelho. Ele nos chamou também para sofrer com ele, se for preciso. Paulo passou por muitas dificuldades e provações ao longo da sua vida. Mas mesmo assim, ele permaneceu comprometido com a mensagem de Cristo. Gente, quantas vezes numa lutinha que a gente tem, numa dor, num sofrimento, a gente já começa a murmurar contra Jesus? Nós já começamos a perguntar o porquê? Nós já começamos a perguntar se Deus nos deixou? Quantas vezes nós questionamos Deus? E sabe o que Ele está fazendo quando Ele te permite uma luta? Quando Ele te permite uma provação? Ele está te moldando. Ele está te lapidando. Ele está te diminuindo para que Ele cresça. Ele está querendo saber o que está dentro de mim e de você. Porque é na luta, é na prova, é na fornalha, é na aflição que Ele vê o que está dentro do nosso coração. Porque no meio da luta, nós não queremos ser mais crentes. Então, Ele permite que nós passemos por provação, para que Ele conheça o que vai dentro de nós. Aleluia. Paulo sofreu açoites. Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio. Passou fome, passou frio. Foi acusado, teve prisões. Foi atacado por Satanás com espinho na carne. Lá em 2 Coríntios 12, alguém pode pôr para mim aí? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Aleluia. Por que Deus permite, às vezes, algumas coisas na nossa vida? 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Aleluia. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Por que Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo? E ele chorava, orava, ele falou: por 3 vezes orei. E Deus falou: eu estou deixando para quebrar o teu orgulho. Eu estou deixando para quebrar o teu orgulho, porque muitas vezes a gente se acha. Ah, você acha? Não, comigo as coisas não acontecem. Eu sou pastora, eu oro, eu busco. Não. Deus permite para que nós não nos engrandecemos. Paulo se gloriava, sim, nas suas fraquezas. E ele se alegrava pelas lutas que ele passava. Paulo, apesar de tudo, de ser um homem instruído, com o melhor mestre da época, que era Gamaliel, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele se fez pequeno para que Cristo crescesse nele. Filipenses 3, 7 e 8. Por favor, aí para mim.
Filipenses 3, 7 e 8. Paulo era estudado, Paulo ele era cheio de sabedoria. E aqui ele se fez pequeno para que Cristo crescesse nele. Ou ainda que também podia confiar na carne. É 7, 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Ele não estava preocupado com o que ele sabia, ele não estava preocupado com grandeza, ele não estava preocupado com esse conhecimento. Ele queria a presença de Cristo, a presença de Deus. Este pequeno, eu coloquei aqui, esse pequeno grande homem se anulou de tal maneira que ele fala lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Devagar, meu. Gálatas 2:20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o quanto esse grande homem se diminuiu para que Cristo fosse visto nele. O que ele estava falando? Eu já morri para mim mesmo. Eu não quero saber de mais nada. Quem vive em mim é Cristo. Eu já não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo. Amados, quando nós diminuímos para deixar esta velha natureza, Deus cresce em nós. Você está disposto a diminuir para que Deus cresça em você? Às vezes tem situação na tua vida que Deus quer trabalhar, que Deus quer mostrar. Ele já conquistou tudo por você, para você, mas Ele quer que você diminua. Ele quer que você diminua para que Ele cresça em você. Aleluia, aleluia. E às vezes para nós crescermos, Deus ele precisa nos forjar. E ser forjado, muitas vezes no fogo. Ou ser forjado, prensado, espremido, não é fácil. E às vezes Deus precisa fazer isso para que em nós ele possa extrair o óleo da unção. Para que ele possa te dar unção, para que ele possa te ungir. Às vezes ele precisa te prensar. Precisa te diminuir. Muitas vezes, esta prensa é com lágrimas, é com dor, é com renúncia. Precisamos fazer renúncia e renúncia dói. E Deus tem falado para nós de tantas coisas que nós precisamos renunciar para que Ele possa crescer em nós. Tanta coisa que nós precisamos renunciar para que Ele possa crescer em nós. E muitas vezes essa renúncia dói em nós. Eu tenho certeza que tem coisas que Deus já falou. Você tem que renunciar a isso. Você tem que deixar isso para que eu possa crescer em você. Aleluia. Eu estava preparando a minha mensagem, escrevendo, e Deus, nessa madrugada, falando comigo, filha, para que eu cresça, para que você diminua, às vezes eu preciso te levar para a prensa. Você entende o que é a prensa? Muitas vezes as lutas, coisas que você precisa perder, coisas que doem você, porque eu estou te forjando para uma grande obra. Aleluia. E quando Deus falou isso para mim, Ele falou, você entende porque eu te pus na prensa? E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus. Ele, você entende porque eu te pus na prensa? Porque é na prensa que eu te diminuo. É na dor que Deus nos diminui. Porque muitas vezes, por que dói em nós? Porque nós queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito. E Deus quer nos moldar. É preciso abrir mão das nossas vontades. É preciso abrir mão do nosso eu para entregar tudo para Ele. Aleluia. Tem alguma coisa que você precisa abrir mão para que Deus possa tomar o controle da tua vida? Diz, pastora, não precisa tudo isso.
Mas esse Deus que está falando foi o mesmo que deixou a glória dele, deixou o trono dele, deixou o lugar dele para vir aqui, diminuiu, se entregou na cruz do Calvário por mim e para você. E é o mesmo Deus que diz para mim e para você: eu quero que você deixe eu crescer na tua vida. Aleluia, aleluia. Nós não somos dignos nem de calçar sandália nos pés dele. Eu e você não somos dignos, mas ele nos faz digno pelo sangue dele. Aleluia, aleluia. A prensa de João, o que que foi? O deserto. A prensa de João foi a prisão. A prensa de João foi a morte. A prensa do apóstolo Paulo foi prisões, perseguições, a masmorra e a própria morte por Jesus. E ele diz assim, ainda com tudo que estava acontecendo, combati o bom combate. Combati o bom combate e terminei a guerra, guardei a fé. Mas você é capaz de falar isso no meio da luta, no meio da morte, no meio do desespero? Combati o bom combate. Para nós olharmos para Paulo, certamente nós, no nosso lado humano, nós íamos dizer fracassado, perdedor. Olha aí o que sobrou para ele. Mas ele olha para tudo isso. Ele olha para a morte preparada para ele e diz assim: combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Aleluia. A prensa de Jesus foi a cruz. Que nós possamos diminuir para que ele cresça. Aleluia. Diminuir para Cristo resplandecer. Qual é a prensa que você está passando? Qual é a prensa que você está passando? Como Deus está te forjando? Ele diz: tudo isso é para que eu cresça em ti. Que nós continuemos, apesar da luta, sendo testemunha desse Deus, testemunha desse Jesus. É na luta que nós revelamos quem nós somos em Cristo. Aleluia. Aleluia. Talvez as pessoas estão olhando para você e dizendo: olha aí, cristão, e olha o que está passando. Serve a Deus, vai na igreja, olha a vida dele como está. Olha como está o lar dele. Olha como está a família. E Deus diz: eu estou te forjando para que eu cresça. Aleluia. Que nós possamos ter esse coração quebrantado. Para que esse Jesus, que nós não somos dignos, nem de desatar a sandália do pé dele, possa crescer em nós. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Talvez não tenha sido fácil. Talvez tenha sido difícil para você. Mas ele diz: eu estou te forjando.